Olá, sejam bem-vindos ao programa É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à preservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo hoje, eu vou conversar com Maurício Santoro, professor do Departamento de Relações Internacionais da Faculdade do Estado do Rio de Janeiro. Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. Talvez só um país com a vastidão da China para combinar com o tema Amazônia, também uma das maiores vastidões que o país, o Brasil, conhece. Como é que a gente pode hoje colocar em perspectiva as relações Brasil-China por causa ou pela Amazônia, professor? Seja bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. Muito obrigado. Bom, a Amazônia é cada vez mais importante nas relações do Brasil com a China. E os chineses hoje já são atores econômicos e políticos muito importantes na região. E, a meu ver, isso acontece por três grandes razões. A primeira é o comércio. Os chineses têm uma série de demandas por produtos exportados pelos estados da Amazônia. Soja, carne, minério de ferro. A segunda razão são os investimentos. A Amazônia se tornou bastante importante para vários projetos de infraestrutura dos chineses aqui no Brasil, em particular para a construção de ferrovias e para o investimento em geração e transmissão de energia elétrica. E a terceira grande razão é a diplomacia do clima e do meio ambiente. Quer dizer, a China tem se empenhado cada vez mais em conter o aquecimento global e, por conta disso, ela adotou também uma série de medidas importantes na Amazônia, seja pelas suas posições nos fóruns internacionais, como a ONU, seja por meio das ações das suas empresas estatais na região amazônica em projetos de desenvolvimento sustentável. A China não está na Amazônia desde ontem, né? Apesar de esses investimentos serem um pouco mais recentes, especialmente esses na distribuição, aliás, na transmissão de energia, né? Exatamente, já há uma relação muito específica, que é a questão do minério de ferro, né? Pará tem as maiores reservas de minério de ferro do mundo, então, assim, desde cedo, a China, que é o maior produtor de aço do mundo, despertou para a necessidade de ter lá uma presença, vamos chamar assim, na Amazônia. Como é que começa a realmente se estreitar esses laços entre Brasil e China por causa da Amazônia? Sem dúvida, e o Pará é um ótimo exemplo. Eu sou filho de paraense, meu pai nasceu em Marabá, e um dia ele conversava comigo e me contava que quando ele era criança, nos anos 40, ele nunca pensava que um dia ele teria um filho que falaria chinês e pesquisaria a China. E eu disse para ele que, apesar da surpresa, né, os laços da China com a Amazônia e com o Pará especificamente são muito fortes. Os chineses investiram, por exemplo, na construção de ferrovias para transportar esse minério de ferro de Carajás, né, até os portos do Rio Amazonas, onde eles vão ser exportados para a Ásia, também em construção de plantas para transformar esse minério de ferro em chapas de aço. Então a gente pode fazer essa relação entre Brasil e China por conta da Amazônia, do minério de ferro, pelo menos ali desde a década de 1980, que foi quando os primeiros dirigentes chineses começaram a visitar o Brasil e a se interessar por esses grandes projetos de desenvolvimento na Amazônia. Não só o complexo de Carajás, mas também a Zona Franca de Manaus, que foi uma das inspirações para as zonas econômicas especiais na China, seus grandes projetos de modernização industrial. E hoje em dia existem também empresas chinesas fabricando veículos e componentes eletrônicos na Zona Franca de Manaus. É possível fazer uma contabilidade de quanto a China já investiu na Amazônia? A Amazônia é um destino relevante de investimentos para a China, professor? É um destino significativo. Hoje em dia, em torno de 10% dos investimentos chineses aqui no Brasil estão na região norte. O estado que mais concentra esses investimentos realmente é São Paulo, né, muito voltado ali para a questão de energia elétrica, para questões de infraestrutura, mas a Amazônia também já é uma parte significativa desses destinos financeiros da China no Brasil. Bom, o total que a China investiu até hoje no Brasil foi em torno de 70 bilhões de dólares, né?
Se a gente mantiver essa proporção de 10%, que é de anos recentes, talvez algo em torno de 7 bilhões de dólares na Amazônia e tendendo a crescer. Por exemplo, os chineses estão muito interessados no projeto da Ferrogrão, esse projeto de ferrovia que ligaria Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará, e que seria muito importante para o agronegócio brasileiro, né, como uma via de escoamento de carnes, de grãos, né, de minérios. Então, é um interesse crescente da China pela região. Comparativamente a outros países, a China se coloca hoje em que posição nesse volume de investimentos de interesse ali na Amazônia, professor? Bom, a China ainda tem, se nós compararmos na série histórica, né, uma quantia relativamente pequena. Se nós olharmos os países europeus, ou os Estados Unidos, ou o Japão, eles investiram muito mais no Brasil. Mas isso acontece porque eles começaram a investir no nosso país há muito tempo. Os investimentos chineses no Brasil começam basicamente no final da década de 2000, ainda de maneira muito tímida, e vão ganhar corpo realmente em 2010. Então, o que se ressalta na China é que esses investimentos são muito mais recentes e eles estão crescendo rapidamente. Por exemplo, agora em 2021, o Brasil foi o país estrangeiro no qual a China mais investiu, em torno de 6 bilhões de dólares. Então, é um número muito expressivo, em particular nesse contexto de uma economia global ainda muito abalada por conta da pandemia, por conta, né, de todas essas turbulências dos últimos anos. Então, a tendência é que, no futuro próximo, a China vai aumentar essa influência econômica, não só na Amazônia, mas também em outras regiões brasileiras. Bom, essa parceria com a China, você mencionou no começo também a questão ambiental, né? Hoje a China é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Muito próximo, claro, é verdade, dos Estados Unidos, mas os dois somados são quase a metade da emissão no planeta. Há aí uma oportunidade, uma demanda também por parte da China específica com relação à Amazônia. É possível projetos de larga escala para mercado de créditos de carbono, compensações ambientais? Isso pode ser relevante na relação Brasil-China? Sem sombra de dúvida, já é bastante, né? A China, até a década de 2010, tinha uma posição muito cautelosa e muito defensiva na sua diplomacia ambiental. Ela basicamente argumentava que quem deveria arcar com os custos de conter o aquecimento global eram os países ricos e desenvolvidos, né? Os Estados Unidos, os países europeus, justamente porque historicamente eles foram os grandes poluidores. Essas emissões de carbono na China vêm sobretudo da matriz energética muito baseada no carvão, é uma matriz muito poluente que os chineses vêm tentando mudar, mas isso vai levar algum tempo. Então, como é que isso cria oportunidades para o Brasil? A partir da década de 2010, a China passou a se engajar muito mais numa diplomacia ativa de defender a descarbonização, a neutralidade do carbono para 2050. Então, está muito mais ali empenhada nessas grandes mudanças. Isso cria oportunidades de cooperação com o Brasil em várias áreas, em projetos de desenvolvimento sustentável, no mercado de créditos de carbono, em novas tecnologias de energia, por exemplo, energia solar, energia eólica, né? Em veículos elétricos, né? A BYD, que é a gigante chinesa dessa área, está muito envolvida aqui no Brasil, tem fábrica aqui no Brasil. Então, são vários mecanismos, várias oportunidades de reforçar esse diálogo. O desafio é que a política ambiental brasileira tem sido mais errática, né? Ela tem variado muito conforme cada um dos nossos governos nos últimos 10 anos. Então, ela não tem o nível de estabilidade, de previsibilidade que a diplomacia ambiental chinesa tem nos últimos anos. Bom, se a gente pensar realmente em estabilidade, talvez a China seja o maior exemplo mundial hoje, né, professor? E é interessante porque eu acho que nós estamos vivendo hoje algo que a China já planejou há quase 10 anos, né? Que é a história da iniciativa Cinturão e Rota. Eu queria entender um pouco melhor como foi a construção deste programa amplo que a China tem desenvolvido e que tem expandido as fronteiras da China para o planeta inteiro. É uma ótima pergunta. A iniciativa do Cinturão e Rota, também chamada de a Nova Rota da Seda, é um grande projeto de investimentos globais chineses em infraestrutura.
Ela foi lançada pelo atual presidente Xi Jinping em 2013, né, logo depois que ele tomou posse na presidência. E a ideia, na verdade, é que essa iniciativa atuasse como uma espécie de um grande guarda-chuva institucional para vários projetos de investimentos que os chineses já vinham fazendo no mundo afora. Ela começou muito voltada para os países da própria vizinhança da China, na Ásia, para alguns países europeus, e com o correr do tempo ela foi se alargando para outras regiões. O Brasil até agora se recusou a entrar na iniciativa do Cinturão e Rota, basicamente argumentando que o Brasil já recebe muitos investimentos chineses, então que não precisaria entrar nesse projeto. A meu ver, isso é um erro. Fazer parte da nova Rota da Seda garantiria, por exemplo, que os bancos de desenvolvimento chineses pudessem emprestar dinheiro para as empresas chinesas que já operam aqui no Brasil a juros mais baixos, a um custo menor. Isso ajudaria em vários projetos que já são tocados aqui no país. E o Brasil entrou num projeto semelhante do governo americano, uma iniciativa lançada pelo ex-presidente Donald Trump, chamada América Cresce, e acho que o Brasil agiu corretamente nesse caso. É importante para o Brasil aproveitar todas essas oportunidades, sejam os projetos de investimento dos Estados Unidos, da China. A União Europeia tem discutido a possibilidade de fazer alguma coisa semelhante, também seria uma boa oportunidade para o Brasil, exatamente pelo fato de que o nosso país tem um comércio exterior muito diversificado em termos de parceiros. O Brasil vende muito, compra muito da América Latina, dos Estados Unidos, da União Europeia, da Ásia. Então, é interessante para o Brasil ter essa flexibilidade, poder dialogar com todo mundo e atrair investimentos para o Brasil, sobretudo na área de infraestrutura, que tem sido, desde os anos 80, um dos nossos principais gargalos para o desenvolvimento. É uma área onde o Brasil tem investido muito menos do que deveria, como a gente pode comprovar aí, pelo, infelizmente, o mau estado de muitas das nossas estradas, portos, uma rede ferroviária que é menor hoje do que ela foi no passado. Então, a gente tem muito trabalho para fazer no campo da infraestrutura. Professor, a gente tem sido recorrente aqui, especialmente no É Tempo de Amazônia, de analisar e tentar entender quais seriam as soluções para esse grande desafio na Amazônia, que é o de encontrar um roteiro, um caminho de desenvolvimento sustentável. Duas questões saltam logo de cara. A primeira é a questão da regularização fundiária, isso é um problema interno aqui do Brasil, que precisa ser solucionado, mas a segunda é um que tem muita relação com este programa que a China, na verdade, vem desenvolvendo desde 2013 com a chegada de Xi Jinping ao poder. É o desenvolvimento de infraestrutura. O desafio da Amazônia, com aquela vastidão, com aquela diversidade e com aquela adversidade também, porque não é fácil empreender e, sobretudo, desenvolver infraestrutura lá na Amazônia, é essa, a de construir uma infraestrutura adequada e sustentável ali dentro da Amazônia. Qual tem sido o grande obstáculo ao Brasil de fazer parte aí de programas desse tipo, aproveitando essas oportunidades? É a ausência de planejamento? É a oscilação de ideologias aí no comando, no poder aqui no Brasil? Ou é uma soma das duas coisas? Bom, deixa eu começar por aquilo que o Brasil tem feito de maneira adequada, que é o formato dos leilões para concessões de infraestrutura pública. Isso tem funcionado muito bem, inclusive é uma maneira do Brasil estimular a competição entre empresas de diversos países, chineses, americanos, europeus, as próprias empresas brasileiras. Isso tem resultado em projetos que têm beneficiado o país. Agora, qual é a dificuldade? O que a gente vê, por exemplo, em projetos como o da Ferrogrão. Existe um marco jurídico e político que é muito conflituoso. São atores sociais, atores políticos com visões muito diferentes do que eles querem para o desenvolvimento da Amazônia. Então, isso muitas vezes gera batalhas judiciais que duram muitos anos, né, pelo qual é o formato adequado, o desenho mais preciso para aquele projeto, o tipo de impacto social, de impacto ambiental, o que pode ou não pode ser construído. Se esse marco regulatório ficar mais claro, né, mais estável, mais fácil para todo mundo operar, isso vai facilitar muito. E uma reclamação que eu ouço muito, não só dos investidores chineses, mas também de empresários de outros países, é a dificuldade de lidar com a legislação tributária brasileira, sobretudo pelo modo como determinados impostos nossos, como o ICMS, têm regras que variam de estado para estado. E muitas vezes uma empresa chinesa que quer operar aqui no Brasil vai ter instalações que vão estar presentes em vários estados, em várias unidades da federação,
e tendo que lidar com essa multiplicidade de normas, de regulamentos, de autoridades políticas. Isso muitas vezes confunde os chineses, porque eles estão acostumados com um modelo de Estado mais centralizado, em que se uma determinada decisão foi tomada pelo governo central em Pequim, ela vai ser também reproduzida nas províncias, nas cidades. E o Brasil, como uma federação, é um cenário diferente. Então, muitas vezes a empresa vai ter que negociar num ministério em Brasília, mas também com o governador estadual, com os prefeitos de várias cidades. Isso também acaba sendo algo que encarece, né, torna mais difícil esses investimentos chineses no Brasil. Bom, com relação a programas ESG, hoje a China já tem compromissos sólidos também com esse tipo de investimento? Professor, o que o senhor conhece hoje desses programas, especialmente? A gente tem um pouco mais de contato, né, com os programas ocidentais, mas eu gostaria de entender quais são aí essas premissas, esses compromissos que a China mantém hoje com uma estratégia mais moderna, por exemplo, como o ESG. Sem dúvida, o ESG hoje é um padrão global e todas as empresas que têm a ambição de operar internacionalmente, né, ter acesso aos mercados globais, estão aderindo em maior ou menor grau a essas normas. Isso é válido também para as multinacionais chinesas. Então, no caso específico do Brasil e da Amazônia, o maior impacto vem da COFCO, que é a grande trading chinesa do agronegócio. Então, é uma empresa que o governo chinês criou depois da crise financeira global de 2008, porque os chineses entenderam que a segurança alimentar ia ser algo muito importante para o desenvolvimento da China, e eles queriam entrar nesse mercado internacional disputando com as grandes tradings europeias e norte-americanas. E essas empresas passaram a adotar também padrões muito semelhantes àqueles empreendidos pelo Ocidente. Então, por exemplo, no caso da COFCO, uma preocupação grande em certificar que a soja que ela compra na região do Mato Piba, né, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, é uma soja que não é fruto de desmatamento ilegal. E a COFCO fez uma parceria com o Banco Mundial para garantir essa certificação, né, um processo que ainda vem sendo implementado e que ela agora quer expandir para o resto da Amazônia. E a gente vê isso também por parte do consumidor chinês, que à medida que o tempo corre, que a China está se tornando um país mais rico, mais desenvolvido, esse consumidor está ficando mais sofisticado, mais exigente, inclusive também com mais preocupações na área ambiental. Então, o que o Brasil vê hoje, né, como sendo as demandas da União Europeia, dos Estados Unidos, estão se tornando também cada vez mais as demandas vindas da China, seja por parte do governo ou das empresas chinesas, seja por parte do próprio consumidor final nas grandes cidades do país. Amigos do canal AgroMais, aqui na Federação da Agricultura do Estado do Pará, nós temos uma grande preocupação com navios chineses de pesca que ficam na foz do rio Amazonas. São grandes navios que são abastecidos por navios menores e que fazem uma pesca de arrastão que é bastante predadora para todo o nosso sistema. A Marinha já detectou alguns deles, já prenderam alguns outros barcos, mas eu pergunto, o que se sabe, o que se tem hoje de positivo a respeito do controle desses navios chineses? Então, isso é uma questão de Estado, porque essas empresas que praticam essa pesca industrial chinesa recebem muitos incentivos, muitos subsídios governamentais chineses. Então, é algo que tem que ser tratado não só com uma fiscalização por parte das autoridades brasileiras, mas também como um tema para a diplomacia, também como um tema para o diálogo entre os dois governos, já que são atividades que trazem não só um prejuízo econômico muito grande para o Brasil, mas também um efeito social bastante negativo, porque há muitas comunidades na Amazônia tradicionais que dependem de um modelo de pesca que está colocado em risco diante dessa competição com os chineses. Então, é um instrumento de defesa comercial, mas é também parte de uma política ambiental, de uma política social voltadas para a preservação da Amazônia. Professor, um outro aspecto que eu acho que vale a pena explorar é a questão de parceria, especialmente com a China, que tem se destacado em inúmeras frentes na área de tecnologia. Um dos maiores desafios na Amazônia, que tem a ver com infraestrutura, é a de conexão, de comunicação lá dentro da Amazônia. De que forma uma parceria, um estreitamento dessa relação com a China, com vistas a esse avanço tecnológico, poderia beneficiar especialmente
a Amazônia do ponto de vista de um desenvolvimento mais sustentável? Bom, entre os grandes projetos que o Brasil e a China têm debatido, o mais importante nessa área é o padrão 5G de internet. O Brasil realizou há poucos meses o leilão, a gente vai começar a ter a implementação desse padrão no Brasil, e ele é 100 vezes mais rápido do que o 4G que nós já temos nos nossos celulares, né, nas nossas redes de Wi-Fi. Então, é uma mudança tão profunda que ela permite uma série de outras atividades que envolvem, por exemplo, veículos autoconduzidos, operações de inteligência artificial, né? E toda uma nova gama de tecnologias que podem ser exploradas a partir do padrão de 5G. E no leilão que foi feito aqui no Brasil, a empresa chinesa Huawei vai participar bastante dessas atividades, basicamente fornecendo equipamento, fornecendo o conhecimento especializado para as diversas empresas que estarão implementando o 5G no Brasil. Então, a gente imaginar uma Amazônia conectada pelo 5G, né? De alguma maneira conseguindo ali superar problemas logísticos com uma distância muito grande entre os vários centros de povoação, essa seria uma contribuição da tecnologia chinesa muito relevante para o desenvolvimento da região. Bom, desse ponto de vista, hoje, de presença já lá na Amazônia de empresas chinesas, além disso que a gente já comentou, o 5G, então há uma movimentação para isso lá na Amazônia, a mineração, como a gente já comentou também, que outras oportunidades existem para a região amazônica nesse comércio, nessa relação bilateral Brasil-China, professor? Bom, há uma série de relações que estão sendo construídas nesses últimos anos, né? Estão em plena aí florescimento. Por exemplo, hoje andando numa grande cidade amazônica, como Belém, a gente vê muitos comerciantes chineses, né? Inclusive investindo muito, comprando lojas, comprando prédios, né? Tem uma migração chinesa crescente para a região, que pode se tornar talvez tão importante quanto foi no passado a imigração dos japoneses para a Amazônia, ou a imigração dos sírios e libaneses. Então, é uma nova corrente migratória para enriquecer ali a composição dos povos amazônicos. Uma outra possibilidade são formatos de pesca que não sigam esse padrão predatório que a gente vinha comentando. Por exemplo, há uma demanda muito grande na China por uma parte do peixe que a gente não costuma consumir aqui no Brasil, que são as glândulas do peixe, né? Aquela glândula que dá estabilidade para o peixe poder nadar. Na China, essas glândulas são muito utilizadas na medicina, elas têm um valor na medicina tradicional muito grande. E aqui no Brasil a gente costuma descartar esse tipo de produto. Então essa é uma oportunidade onde a gente pode também ampliar esse tipo de relação, né? E muitas outras coisas que podem vir aí com o desenvolvimento de novas tecnologias, com projetos de energia sustentável, de desenvolvimento sustentável. Então é estar atento com esse radar aí ligado, né? E buscar as melhores maneiras possíveis dessa cooperação sino-brasileira. Professor, você já mencionou no começo que a Zona Franca de Manaus serviu de inspiração, né? Um modelo onde autoridades chinesas vieram conhecer, entender, para depois serem aproveitados lá na China. O Brasil perdeu um pouco essa capacidade aí nas últimas décadas de pensar no longo prazo, né? E talvez a Amazônia seja hoje um desafio fundamental de planejamento para o Brasil. Como é que o Brasil poderia se inspirar aí nesses modelos chineses, que já vêm demonstrando também há algumas décadas uma capacidade de planejamento de longo prazo que faz toda a diferença no desenvolvimento econômico daquele país? É hoje uma grande lacuna na Amazônia esta ausência de um grande plano de desenvolvimento para a região, professor? Lá nos anos 80, quando os chineses começaram a visitar o Brasil, né, com frequência, eles estavam interessados, sobretudo, em três grandes experiências de desenvolvimento. O modelo de Carajás, né, o complexo de mineração de Carajás, a Zona Franca de Manaus e a usina de Itaipu. Então, desses três, dois estão na Amazônia, né? Então, olha como a Amazônia era uma referência importante para pensar o desenvolvimento naquela época. Então, qual é o desafio hoje? Acho que é repensar esses modelos de desenvolvimento regional para a Amazônia para a realidade do século XXI. Uma preocupação muito maior com os temas de desenvolvimento sustentável, de mudança climática, toda a questão do padrão ESG
para investimentos no mercado financeiro e aprender também com as experiências de outros países que têm desenvolvido projetos interessantes envolvendo manejo florestal, envolvendo modelos alternativos de desenvolvimento. A China tem tanto experiências muito boas quanto experiências muito ruins nessa área. O início desse desenvolvimento chinês de larga escala, nos anos 80, 90, 2000, foi muito ruim para o meio ambiente, foi muito ruim, por exemplo, para a poluição chinesa, né? Agora, nesses últimos 10, 15 anos, é que os chineses têm procurado um modelo mais equilibrado, têm tentado corrigir os erros do passado. São experiências importantes para o Brasil, nos seus aspectos positivos e negativos. E sem dúvida, acho que não faltam ao Brasil pessoas muito qualificadas e capacitadas para pensar esses projetos e tocar essas iniciativas, no setor privado, entre os empresários, na comunidade de cientistas e pesquisadores, no mundo da política, sobretudo essa política mais local, né, que é onde muitas vezes as inovações nascem, onde elas acontecem. Então, esse é o desafio para o Brasil, mas eu tenho uma grande expectativa, uma grande confiança na nossa capacidade como país de pensar boas soluções. Excelente. Professor Maurício Santoro, muito obrigado pela participação aqui no É Tempo de Amazônia. Foi uma satisfação poder ouvi-lo aqui, uma aula aí de conhecimento sobre a região e sobre essas relações com a China. Muito obrigado. Fica aqui o convite para no futuro a gente voltar a conversar sobre esse tema tão importante. Obrigado. Eu que agradeço. É uma excelente oportunidade para mim poder compartilhar um pouco do que eu pesquiso, dos assuntos que me apaixonam, que me interessam, nesses temas tão importantes para o Brasil. Muito obrigado. Valeu. Quero agradecer também a sua companhia assistindo ao É Tempo de Amazônia, sempre aqui pelo canal AgroMais, trazendo uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. Hoje a gente fica por aqui. Até a semana que vem. Até lá.